amado, um povo feliz, Senhor, porque a Bíblia diz que cuja nação é feliz aqueles que servem ao Senhor. Deus abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Agradeço a Paulo. Amém. Vamos. Neste momento nós vamos para a parte importante do nosso culto. Todas as partes são importantes, mas esta é quando o Senhor fala conosco. Nós já demos o nosso louvor a Ele, né? Engrandecemos e louvamos a Ele. Agora é a vez do Senhor falar conosco. E eu quero convidar o missionário irmão Jário para estar aqui e o pastor Francisco para estar orando por ele, para que Deus venha abençoá-lo e usá-lo ele para a ministração da palavra. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sempre na segunda, é legal, amém? Então que nós possamos, que Deus venha falar com cada um de nós, da forma dele, do jeito dele, que você possa entender a palavra do Senhor, e o principal, colocar ela em prática na sua vida, amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Tu sabes, meu Deus, que nós viemos aqui para Te adorar, para Te exaltar, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem dado alegria. Até aqui o Senhor tem dado ânimo. Porque a Tua palavra, quando diz não temas, meu filho, é porque o Senhor está no controle de tudo. Deus, eu quero Te agradecer pela vida do nosso irmão e missionário Jário, Senhor, que a palavra que o Senhor colocou em seu coração, Deus, que venha, ó Pai, como uma espada de dois gumes, que venha, meu Deus, aos nossos corações, que ela possa, meu Deus, penetrar, meu Deus, na nossa vida, e que nós possamos, meu Deus, Te exaltar e Te glorificar, sair daqui dizendo, o meu Deus falou comigo. Amém. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Um pouco cansado da viagem, mas muito feliz por estar aqui, por ter reencontrado os amigos, por ter reencontrado a igreja levantada, e mais feliz ainda por saber que a Igreja Batista é uma igreja relevante aqui em Lages. Porque é uma igreja que faz o que ela significa, sair para fora. E de pregar o Evangelho lá fora para aquelas pessoas que muitas igrejas têm deixado de lado, porque têm se prendido dentro de quatro paredes. Isso muito tem me alegrado. E deixa eu me apresentar mais uma vez. Eu sou Jairo, sou da cidade de Macau. Sou vice-presidente da primeira Igreja Batista em Macau. Casado, tenho um filho lindo e maravilhoso. E gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 5, um texto muito conhecido. 2 Reis, capítulo 5. Quero dizer que não sou um grande pregador, mas apenas um simples e pequeno servo do Senhor. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu rei e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Oremos mais uma vez. Querido Deus, Pai amado e maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te louvar.
Em nome de Jesus, Deus, nós queremos te engrandecer porque tu és o único Deus merecedor. Pai amado, que nós possamos, Senhor, entender o que está escrito nessas entrelinhas, Pai. Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que os nossos corações e nossas mentes estejam totalmente abertas para ouvir o teu Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que eu quero orar e te agradecer. Amém e amém. Como já falei antes, todos conhecem essa história, se não todos, mas a maioria. E eu quero aqui fazer um flashback dessa vida de Naamã. Naamã, como já no início do texto diz, era um homem valoroso, um homem que poderia chegar ao seu rei a hora que quisesse. Era um homem respeitado, mas porém ele era leproso. E no decorrer dessa história, no decorrer dessa narrativa, a palavra diz que ele vai até Israel, vai procurar esse servo de Deus. E quando chega lá, ele procura esse servo e ele vai até o Rio Jordão e toma um banho e desce 7 vezes e ele é curado. Porém, Naamã, um homem muito egoísta. Um homem bastante presunçoso, mas também creu que não poderia ser de outra forma. Porque nós sabemos que naquela época, e mesmo na época de Jesus, o homem, quando ele contrariava a lepra, eles eram jogados para fora dos muros de arraiais. Eles eram totalmente esquecidos, eram jogados para fora do muro das cidades. Mas a palavra aqui é bem clara e diz que Naamã não foi posto para fora da cidade. Pelo contrário, Naamã ia até o rei. Naamã era casado, imagine só. Apesar de leproso, Naamã tinha toda essa estrela de chegar ao rei a hora que quisesse. Tinha pessoas que podiam trabalhar para ele na hora que ele quisesse. Como não poderia ser orgulhoso dessa maneira? Um homem doente, podre, mas tinha um poder em suas mãos. Um poder humano. Mas só que a palavra diz que ele recebe essa cura e que de alguma forma ele se converte a Deus. Mas só que até chegar até aí, algo aconteceu. Algo que muitos pregadores têm deixado de lado porque só tem elevado a vida de Naamã, só tem levado esses milagres da vida de Naamã. Mas aqui eu não quero falar deste homem, porque este homem já ganhou muito com essa história. Eu quero falar desta pequena menina. Essa menina que na Bíblia não dá nome. Essa menina que na Bíblia a palavra não diz qual era o nome do pai dela, qual era o nome da mãe dela, mas só diz que ela foi pega, estava sendo usada como escrava. Imagine só, alguém chega na nossa casa e toma o nosso filho, toma a nossa filha e leva para outra cidade, leva para outro lugar, um lugar que não adorava a Deus, mas adorava outros deuses, e ainda é colocada como escrava. O que poderia essa menina querer para Naamã? Ela só poderia querer todo o mal. Ela só queria ver a derrota de Naamã. Uma pessoa que é tirada de sua casa, de sua parentela para ser escrava. Mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia relata uma menina de um coração generoso. A Bíblia relata de uma menina que era cheia da graça de Deus. E para ilustrar essa história, eu quero que vocês abram suas Bíblias, lá em Mateus capítulo 5. Sermão do Monte. Aqui nos ensina como de fato sermos um verdadeiro cristão. Não é ensinamento de homens, mas ensinamento verdadeiro e dado nada mais, nada menos por Jesus Cristo.
Eu queria que vocês não se esquecessem dessa pequena jovem, essa indigente sem nome. E pode deixar suas Bíblias abertas aí nesse Mateus, que nós vamos folhear um pouquinho. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E essa menina usou desta misericórdia. Esta menina que, creio eu, não tinha nenhum mal no seu coração. Ou até tinha, porque o coração do homem é mau. Mas ela estava sendo totalmente usada por Deus. Aleluia. Porque ela, naquela situação, ela diz: ai, se meu Senhor fosse lá em Israel e conhecesse o servo de Deus, ele ficaria curado. Eu creio, amados, que se fosse eu, se fosse você naquela situação, sabendo que tem um Deus todo-poderoso que poderia curar a vida daquele homem, que podia mudar e transformar, a gente ouvia aquela cena, a esposa dele com Naamã, possivelmente a esposa fosse triste por não ter um marido são, mas creio eu que se fosse eu, se você, a gente desejaria: eu quero mais é que ele morra, eu quero mais é que ele apodreça. Ele me tirou foi da casa dos meus pais, está me usando aqui como um qualquer. Mas a graça de Deus que estava sobre ela, ela usou sobre Naamã. E graça, favor imerecido. Então nós pecadores, nós não sendo merecedor de nada, totalmente indignos, Cristo resolveu derramar sua graça sobre nós. Mas sabe o que é que acontece? Nós não conseguimos muitas vezes derramar essa graça em vida de outros. Dissemos que somos cristãos, nós vamos à igreja, nós oramos, ofertamos, jejuamos, mas muitas vezes nós não sabemos usar dessa graça que Deus nos deu sobre a vida de outras pessoas. Então aquela mulher deve ter pensado: Naamã não merece nada, Naamã não merece nada que venha do Senhor, mas eu vou ser misericordioso também com ele, eu vou ser gracioso com ele, e vou falar desse Deus que pode curar. Essa menina também me ensinou uma coisa maravilhosa que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa menina foi salva. Essa menina foi luz. Será que nós, cristãos, temos de fato sido sal? Será que de fato nós temos sido luz? Quantas vezes nós deixamos de evangelizar? Quantas vezes nós deixamos de pregar o evangelho, de falar de Cristo, porque uma pessoa é um mendigo? E ao invés de chegar até lá e falar com ele, a gente muda de calçada para não passar perto dele. Que gosto nós temos dado à vida de pessoas que estão lá fora?
A palavra é bem clara. Se o sal não der gosto, tem que ser lançado fora e pisado. Será que de fato nós temos sido luz para as pessoas que se encontram aí no mundo? Ou será que temos sido trevas? O que é que nós temos sido aí no mundo? Porque ser cristão dentro de igreja é muito fácil. Dar glória dentro de igreja é muito fácil. Dizer que ama a Deus na igreja é muito fácil. Mas quando chegamos em casa, como é que nós temos sido com nossos filhos? Como é que nós temos sido com nossas esposas e esposos? Será que nós vivemos uma vida de máscaras? Que quando chega em casa, nós tiramos a capa e guardamos no guarda-roupa? E aí sim o nosso eu ressurge? Se a luz não servir para iluminar a vida de outras pessoas, estamos vivendo ou estamos no local errado. Mas essa menina nos ensina que ela soube ser sal. Mas essa menina nos ensina como ser luz. Falando que existe um Deus que salva. Falando de um Deus que transforma. Falando de um Deus que ama. Mas em Mateus, ainda no capítulo 5, versículos 43 e 44, diz assim: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa menina de gente poderia ou não poderia querer todo o mal para Naamã? Essa menina indigente poderia ou não poderia apenas querer ver a ruína de Naamã? Mas ela resolveu amar. Em meio à situação, em meio à turbulência que estava na vida dela, longe de pai, longe de mãe, longe de irmão, se ela estivesse, mas ela resolveu amar Naamã. Será que nós temos amado o nosso irmão? Será que de fato nós temos feito o que Cristo manda nós fazermos? Orar pelos que vos maldizem e pelos que te perseguem? Ou será que nós temos pagado com a mesma moeda? Pagando mal com o mal. É o maior mandamento de Deus. É amar. Se nós não conseguimos amar o irmão que nós conseguimos ver, nós não conseguimos amar a Deus que não vemos. Não sou eu que digo, é a palavra. E foi isso que Cristo fez em nossas vidas. Porque por causa de mim, por causa de vocês, Cristo foi entregue à humilhação. Por causa de mim, por causa de vocês, Cristo foi entregue ao escárnio. Foi entregue à vergonha. Um homem imaculado, sem pecado, de repente estava posto numa cruz, só de cueca, praticamente nu, todo ferido. Amor. É amor. Se o cristão não amar,
preciso se converter. No capítulo 6, versículo 14 ao 15. Essa menina nos ensina algo maravilhoso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Desculpa, mas que o bichinho do Ana me pegou, viu? Perdão. Algo que sai tão fácil de nossa boca. Mas, será que é efetivo? Porque perdoar é totalmente diferente de se desculpar. Eu tenho perdão, ele como uma cicatriz. Você vai ver essa cicatriz. Você vai ver o que aconteceu por ela estar ali, qual foi o fato. Mas se ela estiver totalmente sarada, você vai tocá-la e ela não vai te machucar. Mas nós dissemos que perdoamos, e quando o irmão erra, a gente diz: eu não disse? Você para que eu fui perdoar? Fez a mesma coisa? Aí como é que nós perdoamos e fazemos questão de mostrar ao irmão que ele errou na mesma coisa? Será que perdoamos de fato? Será que de fato esse perdão foi verdadeiro? Ou foi apenas para se vangloriar entre os homens? Eu digo com toda certeza, aquela menina perdoou Naamã quando falou de um Deus Altíssimo que poderia curá-la. Porque a ofensa que foi feita a ela não colocou em xeque. Ela não jogou na cara da esposa de Naamã. Pelo contrário, ela nem tocou no assunto. Perdão. Imagine nós entregamos nossa vida a Cristo. A palavra diz que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. Agora imagina eu e você, porque nós somos falhos e somos tendenciosos a pecar. E qualquer um aqui, ninguém está livre de cair. Imagine só. Nós caímos. Nós vamos até lá em Cristo e diz: Senhor, nos perdoa. Agora imagine Cristo olhar para ele e dizer assim: eu não disse que ia cair de novo? Eu não disse que ia pecar de novo? Pelo contrário. Ele pega e joga de novo no mar do esquecimento. Esse que é o perdão verdadeiro, amados. Então só perdoe alguém se você tiver certeza que isso é do seu coração. Só profere o perdão para alguém se de fato algo que ele venha fazer não te machuque de novo. Porque senão eu e você estamos sendo mentirosos. Lá em Mateus 7,12. Que lição essa menina nos dá, meu Deus. Essa menina esquecida por muitos, mas com certeza não por Deus. Mateus capítulo 7,12 diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A lei da semeadura. A gente planta o que colhe. Aí nós queremos escolher coisas boas, mas não plantamos coisas boas.
Nós só queremos que as pessoas façam a nós, mas quando é para nós, se dispusermos a ajudar alguém, aí a história muda. E essa menina fez isso. Possivelmente ela tivesse pensado, vamos aqui conjecturar, talvez ela tivesse pensado: sou tão bem assim, sã, limpinha, por que eu não posso querer isso para ele? E ela quis, amados. Quis porque ela falou desse Deus de Israel. Mas sabe o que acontece hoje em dia? É que infelizmente o Evangelho de Cristo tem sido pregado de uma forma totalmente contrária. O que acontece é que o Evangelho de Cristo hoje transforma muitos cristãos em cristãos superficiais. Que se não tiver na bênção, mas Cristo nos ensina totalmente diferente. Cristo diz: nesse mundo tereis aflições. Cristo diz: quer me seguir? Cada um nega a si mesmo e tome a sua cruz. Cristo nos diz que nós vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vamos apanhar por Ele, vamos morrer por Ele. Mas o que acontece é que muitas igrejas têm pregado vitória, têm esquecido de pregar a cruz. O que acontece é que muitas igrejas têm pregado prosperidade e têm esquecido de pregar o Evangelho da graça. Então está fazendo muitos cristãos se acharem Senhor e Jesus servo. E não é dessa forma que funciona. O Senhor é Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz que deve ser feita a vontade do Pai. E lá no jardim do Getsemane, quando Ele está em agonia, quando Ele está sangrando o suor, Ele diz: se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade. Então muitos têm pregado não o Evangelho, mas sim um Evangelho. Dizer que nós podemos tudo. Amados, Cristo abençoa quem Ele quer e como quiser. Nessa mesma história de Naamã, nessa mesma narrativa, lá no início, a palavra diz que o Senhor era com Naamã e por ele dava vitória ao seu povo. E Naamã não era crente naquele momento, não. Naamã se curvava a outro Deus. Mas Deus resolveu abençoá-lo. Então muitas vezes nós temos reclamado com Cristo porque Ele tem abençoado alguém que não é cristão. Amados, tudo aqui é dele, Ele dá quem quiser e como quiser. Isso não cabe a mim nem a você decidir a quem Cristo deve abençoar. Então muitas igrejas têm usado Cristo como barganha, e o nosso Deus não é o Deus de barganha. Que se eu me der isso eu faço, se eu me der aquilo eu faço, que nada, amados. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E nós somos chamados para ser servos, mordomos, para servi-lo. E a gente não pode se enganar com esse Evangelho. Um Evangelho que enaltece homens e deixa Cristo de lado. E agora tem trazido isso para as canções. O que tem mais hoje em dia são louvores que exaltam homem e deixa Cristo de lado. Que é um exemplo de sabor de mel. Eu vou estar no palco e você vai estar na plateia sentado. Meu amados, sabe qual foi o palco de Cristo? Foi uma cruz.